Vou passar então para a nossa irmã Joana Darque Araújo, que vai falar sobre o tema Maria de Nazaré. Uma boa tarde a todos. Desculpe aí do mau jeito, não sou muito íntima com o microfone, né? Bem, meus irmãos, estar aqui hoje é uma alegria muito grande. Eu participo sempre, né? Aí onde os irmãos estão agora. E hoje eu fui designada a fazer um estudo para trazer aos irmãos. Como estamos num mês que para nós da associação é um mês de muita alegria, né? É o mês do aniversário da fundação da nossa Casa Espírita. Esse ano estamos comemorando 24 anos, né, de Casa Espírita. É uma criancinha ainda, como disse nosso irmão. Então, hoje eu fui escolhida para fazer o estudo, né? E fiquei pensando, bom, se estamos festejando o aniversário da nossa casa. A nossa casa foi fundada no mês de maio, um dos meses mais bonitos do ano, né? Em que se lembra das mães, as mães que aqui estão, as mães que já se foram, as mães emprestadas, né? Então, vejam como o mês nos traz coisas boas, né? O nosso coração só recebe coisas boas. E como homenageamos as mães, resolvemos fazer um estudo sobre Maria de Nazaré, que foi a mãe daquele maior espírito que já encarnou aqui na Terra. Mãe de Jesus, o nosso governador do planeta Terra. E muita confusão, às vezes, se faz a respeito de Maria. Essa figura maravilhosa, eu fiz questão de trazer para expor aqui aos amigos essa fotografia. Por que essa fotografia foi escolhida? Porque ela não é uma fotografia criada pela imaginação de nenhum artista que esteve encarnado aqui na Terra. Esta fotografia, ela foi psicografada através de Francisco Cândido Xavier a um retratista, né, a um pintor, o nome dele, um fotógrafo, aliás, chamado Avella. Então, em 1983, começou a ser ditado a Francisco Cândido Xavier como era a figura que Maria se apresentava nas regiões de sofrimento aonde ela dá a assistência. Raramente ela se faz presente para não ofuscar aqueles que são os seus ajudantes. Mas quando ela aparece para qualquer lugar do mundo espiritual, ela aparece com esta imagem. Então foi aos poucos sendo ditada por Francisco Cândido, a Francisco Cândido Xavier, e o fotógrafo foi idealizando. Durante quase um ano eles trabalharam para chegar a essa imagem que correspondia à orientação do mundo espiritual. Então vejamos, irmãos, de todas as representações de Maria, para nós a mais fiel é esta aí. Então, nós resolvemos, né, homenagear a Maria no mês de maio, no mês do aniversário da nossa casa. Por que isso?
Quando nós chegamos aqui na Terra, seja ela uma pessoa de uma grandeza muito grande, ou seja ainda uma irmã muito equivocada, né, entre os atrasos do mundo terreno, todos nós chegamos através da mãe. Todos nós tivemos mãe. Ninguém aqui nasceu, como meu cunhado costuma dizer, ele falou assim, isso aí é filho de chocadeira. Infelizmente ou felizmente, ninguém é filho de chocadeira. Todo mundo tem uma mãe. Ou seja, a mãe que trouxe ao mundo, ou aquela que adotou, que criou, que orientou, ou uma avó, uma tia, uma madrinha, né? A figura da mãe é imprescindível na vida de qualquer criança. E nós, pela vida fora, como adultos, quantas vezes buscamos o colo das nossas mães, né? Quantas vezes que a gente só queria estar deitada com a nossa cabeça no ombro de nossa mãe. Então não há personagem humana, né, melhor para a gente homenagear do que a mãe. E hoje, Maria representando todas as mães. Quem foi Maria? Se nós formos pesquisar, nós vamos encontrar muito poucas referências sobre Maria como pessoa humana. O que nós conseguimos através da leitura dos testamentos, o livro psicografado pela Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, traz algumas referências a Maria. Encontramos também, principalmente no Evangelho de Lucas, né, que foi a referência de Lucas, foi Maria de Nazaré, que, sob a orientação de Paulo de Tarso, que ele queria ter um contato maior com Maria, e as atribulações dele não permitiam que ele se colocasse ao lado de Maria durante um tempo maior para poder ter as notícias do apostolado de Jesus. Então, ele orienta Lucas que vá até Éfeso, onde Maria estava, onde ela passou a maior parte da sua vida depois que Jesus se foi. E Lucas, então, recebe das mãos, da boca de Maria, né, as lembranças que ela tinha sobre, desde anterior ao nascimento de Jesus até a sua morte. E esse evangelho, inclusive, ele é conhecido como o Evangelho de Maria. Embora ele tenha sido escrito por Lucas, ele foi ditado por Maria. E aí temos também o livro Boa Nova, que nos traz também um capítulo muito bonito a respeito de Maria, que valeria a pena as pessoas conhecerem. E mais recentemente, nós temos esse livro aqui, Maria, Mãe de Jesus, da autoria de Ivone Pereira e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse livro aqui é da biblioteca, se alguém depois quiser ler, ele vai estar lá. E o livro Boa Nova, que também nos traz muitas notícias a respeito de Maria. Então, meus irmãos, o que nós chegamos à conclusão nesse estudo todo? Maria era de descendência judaica, né? Ela era judia, casada com José, também judeu. Encontramos uma referência no Evangelho de João, que ela tinha uma irmã chamada Maria de Cleófas. Temos notícias de Isabel, mãe de João Batista, que era
sua prima, né? E não se chegou à conclusão até hoje se Maria teve outros filhos ou não. Há uma polêmica enorme em cima disso, mas é uma coisa que, ao nosso ver, não tem importância. Se Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus, de receber Jesus aqui na terra, é sinal de que ela era um espírito de grande envergadura, né? Para poder receber Jesus como seu filho. Então, são as notícias que nós temos a respeito da vida de Maria, né? São essas. E era mãe de Jesus. Isso aí são as referências, vamos dizer assim, bibliográficas, né? Sobre Maria. Não se encontra nada mais que possa ser usado assim como certo. Bom, quando é que Maria começa a ser a vida dela relatada? A partir do momento em que ela recebe a visita de Gabriel, um espírito de luz, considerado como um anjo, né? Que anuncia a ela a sua gravidez. Quando ele diz, Ave Maria, bendita, cheia de graça, bendita. Ih, gente, agora deu um branco. Como é que ele fala que Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, né? E Maria vira para ele e pergunta, mas como eu posso ser mãe? Eu não conheço o varão, quer dizer, ela ainda não tinha tido um relacionamento sexual com nenhum homem. Então, o anjo, Gabriel no caso, diz a ela, descerá sobre você o Espírito. E é aquela, toda a narrativa que se encontra na Bíblia, é a única que a gente tem notícia, né? E Maria, então, aceita as ordens, né, que ela recebe e diz, cumpra-se em mim, segundo a palavra do Senhor. E ela aceita, então, que vai receber em seus braços uma criança que será tida como rei, né? E, neste meio tempo, José, o seu esposo, também é visitado para ser alertado de que Maria conceberia sem ter um relacionamento. E ele pensa, né, quando ele tem a notícia, ele pensa até em fugir, mas ele é alertado de que ele deve aceitar esta situação, porque, acima de tudo, Deus estaria ordenando, vamos dizer assim. Essa é a notícia que nós temos. Fica tudo assim muito vago, né? Porque a gente sabe que houve assim muita deturpação em cima dos escritos bíblicos e a nossa preocupação não deve ser esta: se Maria era virgem, se Maria não era virgem, se Jesus nasceu do Espírito Santo ou não. Eu acho que isso não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação deve ser de conhecer Maria como aquela mãe amorosa que recebeu o seu filho em extrema alegria, embora numa situação de muita pobreza, né? E foi fiel, foi mãe até os últimos momentos do seu filho, e quando ele partiu, ela aqui ficou dando continuidade aos ensinamentos que ele orientou a todos. Então nós vamos encontrar num relato Maria aos pés da cruz, assistindo os últimos momentos de seu filho. E ela olha para Jesus e pensa,
como pode o meu filho estar sofrendo tanto, se ele foi uma pessoa tão boa, se ele ajudou a tantos? Ele levantou paralíticos, ele restituiu a visão aos cegos, ele curou leprosos, ele apacentou mágoas e dores tantas vezes. Meu Deus, como pode o meu filho tão bom nesse sofrimento atroz? E imediatamente veio aquele pensamento a ela de que, mais uma vez, ela deveria aceitar os desígnios do Pai, como ela aceitou a chegada do seu filho em condições tão especiais, ela deveria de aceitar a partida, embora com muita tristeza, com muita mágoa. E naqueles momentos finais em que ela olhava para Jesus, com o seu coração sangrando, qual mãe não faria isso, ainda mais a mãe de um homem como Jesus, ver o seu filho naquele sofrimento extremo, sabendo que ele não merecia nada daquilo. Era um ser perfeito. E aí Maria sente uma mão em seu ombro. Era João, que, vencendo aquele medo inicial que os apóstolos tiveram de serem perseguidos também e presos como Jesus, ela sente a mão de João em seu ombro. E vendo que os sofrimentos de Jesus cada vez eram maiores, eles olham aos olhos de Jesus, fitam Jesus com um olho de angústia extrema. E aí que Jesus compreende o sentimento que se passava dentro deles e vira para Maria e diz: Maria, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. O que Jesus queria dizer com isso, meus irmãos? Ele estava querendo deixar uma última mensagem para nós de que o amor é universal. O amor, ele se faz entre nós familiares, entre nós amigos, mas ele tem que ser uma coisa muito maior, muito mais extensa. Ele tem que ser levado a todas as criaturas. O dia que nós conseguirmos nos amar como mães, como filhos uns aos outros, todos os problemas se acabarão. Há 2000 anos Jesus deixou essa mensagem e nós continuamos aqui em sofrimentos pela nossa própria insensatez. E nesse momento em que Jesus finalmente deixa a roupagem carnal e parte para a espiritualidade, é naquele momento que Maria e João se tornam realmente mãe e filho. E João se separa de Maria na missão que ele tinha de levar os ensinamentos de Jesus a todo mundo. E Maria fica então na casa de alguns parentes mais próximos para não ficar sozinha. Acredita-se, né, que José já havia desencarnado. E alguns anos depois, João vai em busca de Maria, porque ele consegue um terreno em Éfeso para construir uma igreja. E aí ele vai buscar Maria, constrói uma casinha simples para ela e passam a viver juntos. E ali, João pregando os ensinamentos de Jesus e Maria colocando em prática a caridade que seu filho deixara implícita para ela, atendendo aos sofredores. Ela era conhecida como Santíssima. Então, todas aquelas pessoas que precisavam de uma ajuda física ou espiritual se dirigiam à casa da Santíssima. E ali Maria passa o final da sua vida, até que
Jesus veio ao seu encontro na forma de um mendigo. E com ela começa a conversar e dar a ela alegrias, consolo, aquilo que ela estava acostumada a oferecer ao seu próximo, aquele mendigo estava ali a lhe ofertar. E ela se lembra daquela voz e percebe que aquele era o seu filho amado. E ela pede a ele que ela pudesse fazer um último passeio, porque ela estava preocupada com as perseguições que os cristãos estavam sofrendo. E ela, naquele momento, ela é levada a recordar toda a sua vida a partir do nascimento de Jesus, da anunciação do nascimento de Jesus. Ela vê Jesus na manjedoura, ela vê Jesus crescendo no dia a dia. E aí, finalmente, ela é levada ao circo romano, onde os cristãos estavam em amargura. E ali, Maria, através da oração, pede a Deus que deixe cair sobre aquela turba sofredora alguma coisa que amainasse o seu sofrimento. E eles se acalmam. E Maria quer fazer mais alguma coisa. E ela vê uma jovem ajoelhada e chega perto desta jovem e diz: canta, minha filha, canta, eleva a tua voz em agradecimento ao Pai. E a partir dali, os cristãos todos começam a cantar junto com esta jovem, e o clima de paz, de confiança, se estende por toda aquela assembleia de sofredores que vão para o circo confiantes nas promessas de Jesus. E aí Maria finalmente parte para a espiritualidade, ao encontro finalmente do seu filho amado. E lá, até hoje, prossegue ajudando a todos nós. Nos nossos momentos de angústia e de sofrimento, que nós possamos recorrer a Maria. Porque, com certeza, pelo Espírito infinitamente bom que ela é, pela mãe que ela pôde e foi, nós possamos estar confiantes de que ela virá em nosso socorro. Eu posso falar isso porque tenho uma confiança extrema em Maria. E na hora em que meu filho se desligou do corpo aqui na terra, foi a ela que eu recorri e entreguei o meu filho em suas mãos. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção.